Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem aí nas suas casas, nos trabalhos, em qualquer lugar que vocês estejam. Hoje é dia 15 de outubro de 2025 e nós estamos dando início aqui a mais um dos nossos cultos semanais. Nós somos a primeira igreja batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Essa primeira parte do culto, eu vou te convidar a louvar ao nosso Deus. Louvar aquele Deus grande, forte, poderoso, que merece nosso louvor, nossa adoração em todo tempo, em qualquer circunstância. Nós vamos ler alguns versículos do Salmo 95 e depois nós vamos cantar, louvar o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, eu tenho certeza que essa você conhece, você vai poder cantar junto. E depois nós vamos cantar sobre toda a terra, Senhor, Tu és o Rei. Então reina em mim, reina na minha vida, reina sobre as minhas decisões, reina sobre tudo em mim. Que essa seja realmente a verdade sempre nas nossas vidas. Que o Senhor reine sobre as nossas vidas, que o Senhor reine em nós, que Ele viva em nós, que nós sejamos realmente o reflexo de tudo que Deus quer que nós sejamos para o mundo. Então, vamos louvá-lo. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim, reina sobre mim, em mim, Senhor. Olá, Primeira Igreja Batista em Cascadura, estamos juntos mais uma quarta-feira e eu fiquei encarregado de trazer a mensagem e nós vamos conversar um pouco hoje a respeito do chamado de Isaías, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Atualmente,
a gente vive em uma ascensão de igrejas evangélicas. A gente vê igreja evangélica a cada esquina, a gente vê mais igreja evangélica do que padaria. Então, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as igrejas evangélicas no Brasil passaram de 26.600 em 1998 para 87.529 igrejas em 2021, crescendo 229%. Com esses números chocantes, a gente consegue ver que o problema do Brasil não é a evangelização dele, mas sim a sua reevangelização. Nós temos missionários distribuídos por todo o nosso país, igrejas sendo organizadas, campanhas sendo feitas, pessoas sendo salvas, mas existem alguns problemas nessa evangelização. O problema da evangelização não é ela em si, mas sim como ela é feita, como ela acontece, de que forma essa evangelização ela ocorre, sob quais condições, como está o missionário no campo, como está a saúde desse missionário, a sua família, como está os seus recursos. Então, o problema do Brasil não é a evangelização, mas a gente conclui que o problema do Brasil é a forma como essa evangelização é feita. A gente tem hoje missionários cheios de doutrinas e novos modelinhos já prontos, mas vazios do espírito, com dificuldade de entender o que é natural, o que é espiritual, dificuldade de olhar além da salvação das pessoas, mas enxergar também as suas necessidades, as suas dificuldades, o que elas precisam como seres integrais. A visão dos missionários e de muitos ministros religiosos às vezes se limita somente à salvação, mas a pessoa, o ser humano, ele é integral. Ele tem diversas outras necessidades que precisam ser atendidas. Essas necessidades são responsabilidade da igreja? Em parte sim, em parte não. A verdade é que muitas dessas tarefas, muitas dessas funções que nós assumimos como igreja seria responsabilidade do Estado. Mas a gente entende a dificuldade, a gente entende a carência das políticas públicas. O Estado ele não consegue alcançar todas as pessoas, tal como a igreja também não tem condições de dar suporte a todo mundo. É uma falácia que o Brasil será de Jesus Cristo em sua integridade, em sua totalidade. Mas, ainda assim, eu e você, como igreja, devemos fazer a nossa parte. Devemos estar dispostos a servir, dispostos a olhar além da salvação, enxergar pessoas, não números. A gente tem igrejas aí com uma abundância de batismos e uma lotação de perdidos. A igreja passou a ser exatamente isso. A igreja passou a ser uma lotação de perdidos, uma lotação de pessoas que não sabem para onde vão, como fazem, por que estão ali,
o que Deus tem feito na vida delas ganha um significado simplório, um significado irrelevante diante da obra redentiva. Nossa igreja brasileira tem parado na salvação. Nossa igreja, ela tem se conformado com bancos cheios, alto valor de dízimo. Essas têm sido as prioridades da igreja brasileira. O conforto, o culto passou a ser um espetáculo, onde pessoas vão no domingo quase como que para um teatro, para receber uma injeção de ânimo para o longo da sua semana. Nossos olhos definitivamente não deveriam brilhar por igrejas grandes, por igrejas cheias, mas deveriam brilhar por igrejas saudáveis. Mais vale uma igreja pequena e saudável aos olhos de Deus do que uma igreja grande, com um crescimento totalmente desordenado, com pessoas confusas em relação ao credo dos apóstolos, aos evangelhos, à sua missão de levar o céu por onde passa. Você deve olhar esse crescimento e não somente interpretá-lo como algo positivo, algo bom, mas a sua natureza, ela revela um grande número de desigrejados, o que é contraintuitivo. Com o maior número de igrejas, a tendência seria que mais pessoas fizessem parte do corpo de Cristo, mas infelizmente não é isso que acontece. Ao ponto em que nós crescemos 229% do nosso tamanho, do nosso alcance, nós temos hoje 25 milhões de pessoas desigrejadas, pessoas que formalmente não fazem parte de nenhuma igreja. O Brasil, meus irmãos, ele tem mais igrejas do que hospitais. Mas ao contrário da função desses lugares, nós estamos ferindo almas e fazendo um desfavor ao Evangelho ao relativizar a verdade. O nosso ensino tem sido fraco enquanto igreja. Mais vale abordar assuntos polêmicos do que pregar a verdade. Então, os cultos, os temas pregados nos cultos, eles têm sido um grande clickbait na internet, um imã de cliques. Então, a gente tem temas aí muito polêmicos e cheios de heresia, vazios do Evangelho. Então, vamos ao texto que se encontra em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a harpa de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de
lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, começando o texto falando do reinado do rei Uzias. O reinado do rei Uzias, ele se deu início quando o rei Uzias ainda tinha 16 anos. Era um jovem promissor em sua ascendência. O rei Uzias assumiu o trono muito novo, ainda inexperiente, e ele reinou sobre o reino do sul, Judá, por um período de 52 anos. Ele foi um rei conhecido por sua inovação, boa administração, um manejo político excelente. Ele teve alguns grandes feitos significativos em seu reinado. Foram, entre eles, a parte de estrutura. Ele fortaleceu Jerusalém e as suas muralhas. Ele organizou e aprimorou o exército. Ele criou máquinas e armas de guerra. Na agricultura, ele desenvolveu a agricultura em si, se preocupando com a produção de alimentos. E Uzias, ele tem uma ascendência muito significativa. É notável os seus feitos, sua boa administração política, as suas prioridades enquanto rei. Ele as atendia muito bem. Ele começou muito bem, mas existe algo chamado a síndrome do pequeno poder, ou quando a pessoa ganha mais responsabilidade, ou assume um cargo, ou ganha um título, ela se enche de ar. Você já deve ter visto um pombinho na rua, e quando ele está para acasalar, ele enche o peito para chamar a atenção da fêmea, faz aquele barulho horrível. Então, o rei Uzias, ele se inflou como um balão. Ele se inflou de orgulho, de vaidade, porque ele estava sentindo o gosto do poder. Tem uma frase muito famosa que é: se você quer conhecer definitivamente como um homem é, se você quer conhecer a real identidade dele, dê a ele poder. Dê a ele poder, e ao dar poder a ele, essa identidade, sendo ela boa ou ruim, será potencializada. Ele, depois que começou a declinar como rei, ele usurpou um ofício sacerdotal, que era queimar o incenso. Então ele, por ter poder político, uma boa administração enquanto rei, ele se achou no direito de cumprir uma tarefa que era designada somente aos sacerdotes. E aí você deve estar pensando: o rei Uzias, ele fez isso, mas ninguém avisou ele que ele estava errado, ele não recebeu nenhum alerta. Pelo contrário, meus irmãos, o pior do que o burro é aquele que acredita que sabe de alguma coisa. O rei Uzias, ele foi alertado por 80 sacerdotes que o que ele estava prestes a fazer era errado. Mas ainda assim o rei Uzias decidiu fazer.
O rei Uzias, ele teve essa postura usurpadora, decidiu entrar no templo e cumprir uma função que não era dele. Assumir um papel que não lhe cabia, porque ele acreditava que com o mesmo poder que ele tinha e exercia em relação ao seu reinado, ele tinha tal liberdade para queimar o incenso no templo. E toda ação tem uma reação. Isso gerou uma consequência para o rei Uzias. O rei Uzias foi ferido por lepra. Deus feriu com lepra. Ele viveu isolado até a sua morte. Então, o rei que tinha notoriedade entre a sociedade foi ferido com lepra. E os seus últimos dias de vida ele passou sozinho, isolado. A lepra na época ela era considerada além de uma doença, uma grande vergonha, um grande vexame. As pessoas viam alguém com lepra e se afastavam a uma determinada distância, se estivesse ventando ainda mais, porque aquela pessoa ela não era benquista, ela não era bem vista. E assim Deus fez com o rei Uzias após o seu declínio. E mesmo ainda em vida, quem assumiu o lugar dele foi seu filho Jotão. Jotão governou enquanto o rei Uzias ele padecia pela lepra. Vamos voltar ao texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. A gente vive um momento político onde a gente acredita que as coisas saíram do controle. A gente não vive nesse sistema de monarquia, mas a política hoje faz com que a gente acredite que as coisas estão fora do controle de Deus, que existe um trono vazio, tal qual o trono do rei Uzias. A gente não acredita no papel que os políticos deveriam cumprir com integridade, com caráter. Então, nós temos essa falsa sensação de um trono vazio. Isaías, aqui no versículo 1, ele, em contraponto ao rei Uzias, ele vê um trono ocupado. Deus, ele não precisa de ajudante. Deus não fica com uma linha telefônica no céu enquanto você ora. Não, Miguel, eu não dei conta. Gabriel, eu preciso, chama o anjo fulano de tal, que eu preciso atender essa oração aqui, eu tô meio ocupado, não vou conseguir dar conta. Não, meus irmãos. Deus, ele está assentado no trono. A visão de Isaías retrata exatamente essa soberania, esse poder, essa presença. E ele descreve isso nos versículos seguintes. Uma parte do texto que me chamou a atenção é que a aba de suas vestes enchia o templo. Uma parte da roupa de Deus enchia o templo. No Antigo Oriente, era associadas às autoridades, como reis e sacerdotes, franjas e ornamentos, que indicavam santidade e poder. Então, Isaías, ele vê a grandeza de Deus e deixa claro que uma parte de suas roupas, a aba de suas vestes, enchia o templo. Não dava espaço para mais nada. Simbolizava o domínio absoluto de Deus, a pequenez do templo para comportar a glória. A presença de Deus, meus irmãos, é maior do que o próprio templo. A presença de Deus, ela deve transbordar o templo.
Charles Spurgeon dizia que um cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então, essa glória, essa presença, ela tem que ser expressa e manifesta por mim e por você, além das quatro paredes do templo. Além da igreja, o banco é saudável até certo ponto, mas chega um momento na sua vida em que você precisa reconhecer essa presença e obedecer a Deus, ser uma expressão dessa glória além das quatro paredes. No sábado agora nós estaremos na Cristolândia, então você tem a oportunidade de expressar essa presença que é real na sua vida, cuidando dos nossos assistidos, das pessoas em situação de rua. Se você está com receio, eu não vou porque eu vou ter dificuldade de lidar, meu irmão, você pode servir na rouparia, você pode servir na cozinha. Eu falei com todos e vai ser um grande prazer poder servir do lado de vocês no sábado. Eu queria reforçar carinhosamente esse convite. Vamos ao versículo 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao longo do texto, eu quero que você preste atenção para essa chamada tripla de Isaías. Primeiro, Isaías, ele olha para ele, reconhecendo a sua miséria, se enxergando como pecador, se enxergando como uma pessoa miserável, um simples vaso de barro. Após isso, Isaías enxerga Deus em sua soberania e glória. Ele percebe que Deus tem domínio sobre todas as coisas. A santidade de Deus revela os problemas de Isaías. E, por último, Isaías olha para o povo e enxerga a grande necessidade do povo de Deus. Isaías enxerga que o povo está perdido. Serafim em hebraico significa serap, significa ardentes ou seres flamejantes. São seres que servem diretamente à glória de Deus. Deus, ele reconhece a grande pureza dos serafins que os incumbiu de cuidar da sua glória, de adorá-lo em integridade. Os serafins, eles representam a pureza e o zelo divino. Isso é representado pela simbologia da posição das suas asas. Com 2 asas cobriam o rosto, representa temor diante da santidade de Deus. Ninguém olha diretamente para Deus, mesmo os seres incumbidos de cuidar da sua glória. Com 2 asas eles cobriam os pés, representando humildade e respeito. Ninguém tocava ou profanava. Quando Deus pede para que Moisés tire as sandálias dos seus pés, ele traz essa representação de humildade. Moisés, você está entrando num lugar santo. Os serafins, eles cobrem os seus pés com uma simbologia, querendo representar essa humildade retratada na visão de Isaías. Com 2 asas eles voam, representando a prontidão para servir, a prontidão para agir, capacidade de obedecer e se mover rapidamente. Esses 3 pontos, meus irmãos, refletem a postura que nós devemos ter enquanto servos de Deus. Precisamos ser adoradores ativos e reverentes, que equilibram temor, humildade
e serviço. Eles também representam uma adoração constante e consciente. Essa comunhão e adoração continuada, essa adoração ininterrupta. Esteja preparado. No céu será dessa forma. No céu não terá descanso. No céu seremos consumidos pela glória. Adoraremos Deus em sua totalidade. Não o conheceremos como que por um espelho, mas veremos a sua face por completo. Ao ver a postura dos serafins, pureza e reverência, Isaías constatou que estava perdido. Ele olhou para aquela imagem e falou: se até os serafins estão adorando a Deus dessa maneira, se até os serafins estão prestando tal reverência, eu estou perdido. Essa pureza e referência dos serafins é o que nós devemos ter como igreja. O chamado, ele se constitui primeiramente dessa primeira etapa, o reconhecimento da miséria, o reconhecimento do pecado. Então tudo aponta para essa falta de Deus. O chamado ele começa no reconhecimento da sua miséria. Nós estamos no mês de missões, então é um tema que eu tenho refletido bastante. Como os irmãos sabem, eu fui missionário integral por 2 anos e meio e acreditei que em algum momento Deus teria me chamado para um ministério bivocacional, mas entendi que Deus me chamou para servi-lo integralmente. Isso quer dizer que você tem que servir Deus integralmente? Não. Se Deus te chamou para ser um bivocacionado e você servi-lo integralmente, você está em desobediência. Nem todos foram chamados para o chamado integral e nem todos foram chamados para serem bivocacionados. Então isso precisa estar claro. Vamos ao versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Nesse versículo nós vemos 3 representações claras: comunhão, harmonia e adoração coletiva. Deus, ele se revela em novidade de glória a cada segundo. Por isso os anjos, os serafins, eles clamam: Santo, Santo, Santo. Alguns comentários vão dizer que essa tripla repetição é uma representatividade da trindade, da completude. 3 vezes essa tripla adoração, ela representa essa perfeição absoluta e completa. No 3º versículo, a gente vê que os serafins se referem a Deus como o Senhor dos exércitos. Isso deixa claro para nós que Deus ele está acima de reis e impérios, incluindo acima de Uzias, que declinou, que caiu, que foi negligente, que esqueceu de depender de Deus. Reforça a presença de Deus como onipresente e abrangente. Deus ele preenche o lugar. Os serafins eles narram essa presença maravilhosa de Deus. Isaías, novamente, meus irmãos, aqui ele deve ter se visto insuficiente. Os serafins, nesse momento aqui, eles representam como deve ser o nosso modelo de culto, quais são os processos para que um missionário, um ministro, seja enviado, seja comissionado. Antes de ser enviado, o profeta precisa reconhecer a santidade e majestade de Deus. O profeta precisa reconhecer que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Caso contrário, o chamado dele seria inútil. O chamado dele não faria sentido algum. Novamente, ele reforça aqui a santidade absoluta,
a supremacia e a onipresença de Deus. A repetição tripla da palavra santo, ela também intrinsecamente remete à perfeição total, à separação da imperfeição. Deus é santo, 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 separado da imperfeição. Não existe defeito algum em Deus. Vamos ao versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Em algumas versões vai ser usado a palavra bases do limiar, que em outras palavras significa a mesma coisa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então essas estruturas do templo, elas são mexidas com a voz de Deus. O templo, essa imagem que é estabelecida pelos homens, mediante a voz de Deus, ela é estremecida. Deus, ele estremece qualquer coisa que possa ter sido criada por nós. A religião, Deus estremece as doutrinas antes da graça, a apresentação da lei antes do perdão, antes da graça, antes do amor. Essa religiosidade mentirosa que muitos insistem em viver. Fica claro para mim e para você que a glória transborda na igreja, a voz ecoa na igreja. Da mesma forma como no trono deve ser nas igrejas hoje. Agora nós estamos apontando na segunda parte do chamado, onde Isaías reconhece a soberania de Deus. Isaías, ele olha para cima e vê Deus assentado em um trono, a sua voz estremece o templo. Deus abala as estruturas da religião. Não somente as estruturas da religião, mas esses elementos inertes, eles representam os membros sentados nos bancos da igreja. A voz de Deus, ela é capaz de empoderá-los, de encorajá-los a servi-lo, de encorajá-lo a serem coparticipantes do seu sofrimento. Existe um outro exemplo onde o lugar temeu, que foi a manifestação da glória no Sinai, no Monte Sinai, com a presença de Deus. Então Deus ali está representando: nenhum lugar me comporta, nenhum lugar é capaz de me abranger. O trono de Uzias estava vazio, imóvel, por causa da sua morte, por causa do pecado, enquanto o trono de Deus ele estava preenchido, enquanto a voz de Deus abalava as estruturas do templo. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Fumaça representa a presença gloriosa e purificadora. O homem só pode se aproximar se purificado. Representa esse mistério de Deus, a dupla face da glória, santidade purificada e santidade purificadora e fogo consumidor. Então a fumaça tem essa representatividade, esse simbolismo. Ninguém é capaz de permanecer indiferente diante da glória de Deus. Esse véu de mistério, essa distância infinita entre a santidade de Deus e a impureza humana, ela está presente nesse simbolismo da fumaça. A glória de Deus e a sua ira santa estão ali representadas na fumaça, na sua presença. A glória do templo não dá espaço para qualquer outra presença. Ela é um presságio de julgamento. A santidade, ela não tolera impureza. A glória de Deus é velada, é inacessível aos olhos humanos. Por isso a fumaça deixa o ambiente turvo, nós não temos tanta visibilidade. Então a fumaça, ela representa isso.
Deus está presente para julgar e santificar. O juízo de Deus está prestes a agir contra o pecado. A presença de Deus, ela traz essa consciência. Vamos ao versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Antes de denunciar o pecado dos outros, Isaías, ele reconhece o seu próprio pecado novamente, representando a primeira etapa, que é o reconhecimento da miséria, o reconhecimento do pecado. Ele reconhece que está perdido, essa desintegração diante da santidade. Ele fala: eu estou partido, eu estou quebrado, eu preciso ser reconstituído, eu tenho lábios impuros, eu tenho um coração pecador, eu uso indevidamente a minha fala, em contraste com os serafins que adoravam a Deus, o chamando de santo, santo, santo. Ele também reconhece, após isso, a pecaminosidade coletiva de Judá, se incluindo nela. Algumas versões vão dizer: eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías, ele reconhece que ele tem se contaminado com a cultura também, ele se engloba nessa exortação, fala: Senhor, a sociedade precisa de você, a sociedade precisa de uma resposta. Moisés escondeu o rosto, meus irmãos, quando viu a glória de Deus. Pedro pediu para que o Senhor se afastasse: Senhor, se afasta de mim, eu sou pecador. João cai como morto diante do Cristo glorificado. Isaías não somente se admira com a glória de Deus, mas se arrepende sinceramente. E aí ele começa a apontar para essa teologia da confissão. Antes de Deus enviar, ele purifica, e antes de purificar, ele revela o seu pecado a você. Ele examina o teu coração. É a faca de dois gumes que divide, que faz a divisão entre juntas e medulas, nessa alusão aí de desbravar as mazelas da sua alma. A visão de Deus desmascara toda a justiça própria. A sua justiça não é a justiça de Deus. A justiça de Isaías não era a justiça de Deus. A gente tem essa mania de comparar. Nós acreditamos nesse ponto da carochinha, de que o juízo de Deus se assemelha com o nosso juízo, que é uma ideia completamente errada. Ser justo diante de Deus não é ser justo diante de você. São duas coisas completamente diferentes. Ele fala no texto: meus olhos viram um rei, essa revelação redentora. Meus olhos viram o verdadeiro rei. Meus olhos não viram Uzias, mas viram o verdadeiro rei. Não é uma visão de destruição como uma guerra, mas é a clareza de que Deus destrói por dentro para refazer. Isaías, quando ele remete a essa soberania, é o Senhor dos exércitos, ele é o rei. Isaías ali, ele está expressando em palavras que ele me destruiu, ele com a sua soberania me quebrou para me refazer internamente. A consciência de Isaías ganha essa convicção profunda do pecado. Aqui nós temos o ponto de transição entre a visão da glória e o início da missão, que é o terceiro ponto, é enxergar essa demanda das pessoas à sua volta, da sociedade em si, e fazer alguma coisa para que isso mude, essa resposta de Deus para as pessoas à sua volta. Versículo 6: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Brasa viva é um meio visível
de representar a graça invisível de Deus. Ela é retirada do altar, ali apontando para o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito, essa expiação completa, essa completude da expiação. E ainda assim, os serafins, mesmo sendo seres puros, reverentes, eles pegam essa brasa viva do altar como uma tenaz. É uma espécie de pinça, é uma espécie de utensílio que era usado no templo para manejar as brasas do altar. O que me chama a atenção nesse versículo é que Deus, ele toma a iniciativa de purificá-lo, trazendo a minha e a sua memória de que a graça vem primeiro. A graça vem primeiro. Deus fere para curar, humilha para exaltar e queima para purificar. Então isso fica claro quando um serafim pega com uma tenaz a brasa e leva até a boca, até os lábios de Isaías. O perdão é o meio, o chamado é o fim. Outra coisa que me chama a atenção é essa resposta imediata de Deus diante do arrependimento verdadeiro. Deus, ele prontamente purifica Isaías ao perceber, ao levar em consideração o seu arrependimento, a sua postura, o fato de Isaías estar se prostrando diante de Deus. Existe uma simbologia por detrás dessa imagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse instrumento divino, que faz parte dessa comissão profética de Isaías, o altar, apontando para o sacrifício de Cristo, a tenaz, um zelo, um cuidado com a graça retirada do altar, os serafins representando o mensageiro, aquele que leva as boas novas, e Isaías, o pecador, que recebeu essa dádiva de Deus, que é o perdão, é a graça que alcançou a mim, alcançou a você, e agora é nosso dever olhar à nossa volta e entender a necessidade das pessoas, observar nelas o vazio exatamente do tamanho de Deus. Vamos ao versículo 7, já caminhando para o final. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. O serafim, ele não fala por si, o mensageiro, ele não fala por si, mas ele declara a palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de purificar o homem, e não o mensageiro. A mensagem, ela transcende o mensageiro. Você falou, o pregador é ruim, o pregador falou mal, o pregador não está bem hoje. O evangelho transcende o mensageiro, é mais importante que o mensageiro. A brasa, ela não destrói, ela não queima Isaías, mas ela purifica. É a ação redentora da graça ali demonstrada. Essa graça que consome o pecado, mas preserva o pecador. Então, quando o anjo traz a brasa até os lábios de Isaías e os lábios de Isaías não são queimados por conta da brasa, essa representação. A graça, ela consome o pecado, mas ainda assim preserva o pecador. Fica claro aqui então a terceira etapa, essa necessidade de levar isso adiante: confissão, purificação e comissão. O altar, meus irmãos, é o centro da reconciliação. A presença de Deus, o sacrifício de Cristo. Não dá para fazer nada sem a cruz. Não dá para ser crente ignorando o sacrifício.
Os lábios impuros de Isaías agora se tornaram um instrumento da revelação de Deus. O fogo do juízo, através do sacrifício de Cristo, ali representado pela brasa retirada do altar, torna-se o fogo da purificação, chamada tripla. Isaías reconhece sua miséria. Isaías reconhece a soberania de Deus. E Isaías reconhece a necessidade dele e do povo e é comissionado por Deus. O profeta é enviado após a sua purificação. Vamos ao versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvir a voz do Senhor indica essa comunhão restaurada. Isaías teve sua comunhão com Deus restaurada após aquele momento, após aquela experiência sobrenatural. Ele demonstrou uma disponibilidade incondicional após a sua purificação, após aquele momento. O pecado confessado e perdoado gera coragem e disposição para servir. Outra coisa que me chama a atenção é que o chamado é uma pergunta. O chamado, ele tem um caráter voluntário, ainda que óbvio, voluntário. Deus, ele pergunta a Isaías, faz uma pergunta genérica, faz uma pergunta generalista, por assim dizer, mas Isaías responde de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O chamado de Deus é feito para todos, meus irmãos. Mas a resposta é pessoal. A resposta é sua. A resposta é minha. Essa prontidão espiritual que Isaías tem após esse evento, essa entrega total, expressa a ação missionária. Expressa aquilo que eu e você devemos fazer enquanto crentes, enquanto filhos de Deus. Isaías, ao invés agora do pecado e do medo que ele tinha quando teve a visão de Deus, assentado em um alto sublime trono, agora é substituída pela purificação e missão. Isaías agora ressignifica isso. O seu pecado deixa de existir, o seu medo deixa de existir, e ele ganha essa disposição para servir. Disponibilidade e confiança. Meus irmãos, novamente, o convite é universal, mas a resposta é individual. Então, ao longo dessa conversa, nós fizemos a leitura de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Esse é um vídeo gravado, mas eu espero que Deus fale ao seu coração. Espero que você passe por essas 3 etapas, essa chamada tripla de Isaías. O reconhecimento da sua miséria, que você reconheça a soberania de Deus, a sua onipresença, a onipotência. Reconheça que você é pequeno. Mediante a isso, se arrependa. E, por último, mas não menos importante, que você atenda a esse chamado, que você seja resposta de Deus para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que ainda não encontraram o significado da sua vida, a razão de ser, como dizem os filósofos. A razão de ser é Cristo. Eu queria orar por você. Jesus, eu peço que você abençoe os meus irmãos, abençoe a nossa ida a Cristolândia.
tal como esse vídeo, que ele alcance os meus irmãos de maneira íntima e singular. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é capaz de nos perdoar. A sua graça está disponível. O Senhor é soberano sobre todas as coisas e desperta em nós essa vontade de servir, de apresentar não uma solução que será construída, mas uma solução que já foi construída na cruz, Pai. Que o Senhor nos ajude a não perdermos a cruz de vista, que possamos viver como se o Senhor tivesse sido sacrificado hoje e voltasse amanhã. Que nós tenhamos esse espírito de servidão. Eu oro assim, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou com saudade de vocês, mas a gente se vê no sábado. Um grande abraço. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto do meio da semana, nosso culto doméstico. Hoje é que dia? Dia 15 de outubro, e pela graça do Senhor eu estou aqui vivo, gravando para os irmãos, e se você está me vendo, o Senhor está te preservando vivo. E como é bom saber que o Senhor ainda confia em nós e a nós a missão. Estamos em campanha de missões nacionais, levando a mensagem de que só Cristo salva, de que Ele transforma a vida daquele que crê. E você teve a oportunidade de ver a Rose, ler o texto bíblico aí, né? Salmo 95, de 1 a 7, um versículo eu separei: o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Aleluia. Nós servimos ao único Deus vivo na face do universo. Por mais que nós tenhamos nos textos bíblicos, a palavra deuses é no sentido pedagógico, didático, de uma retórica, de que esses deuses são ídolos, e o nosso Deus, o único Deus, Ele é o único que é o Deus grande, a expressão usada pelo autor bíblico. Porque se existissem outros deuses, Ele não seria Deus. Ele tem o poder absoluto. Nós sabemos que vários ídolos foram criados, ídolos feitos por mãos de homens, mas nós cremos um Deus vivo, pessoal, que se revelou a nós e vai cuidando da gente todo dia. Amém? É esse Deus grande que nós servimos. E o texto vai dizer que a terra é dele, que ele fez o mar, que o céu lhe pertence, e que nós precisamos nos jubilarmos, adorá-lo, precisamos nos alegrar, e juntos em júbilo, em adoração, em louvor, celebrarmos a nossa fé todos os dias. E eu espero que você tenha feito isso hoje. Você cantou também "Quão grande é o meu Deus", e também "Reina em mim". Que o Senhor possa ser o governador da nossa vida. Outro dia eu estava ouvindo um hino da harpa cristã que eu nunca tinha ouvido, mas muito interessante, de marcha, de uma batida bonita, de uma melodia bonita, e no coro diz assim: adoremos o Senhor, o régio dominador. Então o Senhor é aquele que tem o domínio pleno sobre todas as coisas. E talvez no dia de hoje alguma coisa pareceu que fugiu fora do controle de Deus. Mas lembre-se que nada frustra os propósitos do Senhor. Que você possa sempre em adoração colocar diante do Senhor a sua gratidão, a sua fé. Você pode ouvir o Pedro, que é o nosso seminarista. Ele pregou em Isaías 6, 1, 8, quando fala daquela visão que Isaías tem, o chamado de Isaías, aquela manifestação maravilhosa do Deus no trono, dos querubins, dos serafins, cantando "Santo, Santo, Santo é o Deus, Senhor dos exércitos, que a terra está cheia da sua glória". E ele se prontificou a ser a resposta. Então, eis-me aqui, disse o profeta, que eu e você, todos os dias, ao levantarmos, possamos dizer ao nosso Senhor: eis-me aqui. Queria deixar aqui uma palavra de gratidão pelo carinho dos irmãos,
né? Domingo passado não deu para estar, vinha já lutando com uma pedrinha de 7 milímetros no meu rim esquerdo. Vocês sabem que eu produzo esses diamantes e já retirei, graças a Deus. Estou usando um catéter que eu retiro daqui a 3 semanas, um duplo J, e fico aí mais uns 2 anos tranquilos. Pastor bebe água, seminarista estava aí falando mal do pastor, a filha do pastor falando mal do pastor. A coisa que eu mais faço é beber água, mas é algo genético da minha família e já são quase 30 anos nessa lida e eu espero que a cada dia possa diminuir. Está espaçando o tempo, eu já passei sufocos. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando que no sábado, dia 18, teremos a visita lá na Cristolândia de Madureira. O Pedro vai coordenar tudo isso. E já tem uma galera para ir. Se você ainda quiser ir, fale com ele aí, fale com Milena, com Liliele, a galera da liderança. Nós vamos abraçar ali, vamos dar um suporte para a Cristolândia de Madureira. Está dentro do nosso raio de ação ali, é nossa vizinha, né? É o bairro de Madureira, nosso vizinho. E caminhando juntos. No dia 26, nós vamos entregar os desinfetantes. Abrimos a campanha para enviarmos ou a missionária lá da Cristolândia Feminina de Guaratiba. Eu tive lá há quase uns 10 anos. Desinfetante para ajudar a cuidar da casa e ficar tudo sempre, né, sanitariamente perfeito, cheiroso. Então não deixe de participar, é barato, você sabe disso, pode ser aquele de 5 litros, olha que beleza. E aí assim a gente vai fortalecendo os projetos missionários da nossa Junta de Missões Nacionais. Minha Pátria para Cristo é o tema desse ano. E juntos, irmãos, vamos caminhando um dia de cada vez, nos alegrando com as vitórias das pessoas, nos emocionando, como essa semana, a libertação dos reféns, né, de Israel, lá com o Hamas. Ao mesmo tempo, as famílias palestinas recebendo os seus queridos de volta. Queridos irmãos, o pecado destrói tudo. E nesse ambiente de guerra, os mais fracos sofrem, as crianças, os jovens, idosos, as mulheres, os mais pobres, enquanto os poderosos continuam lá. Mas nós temos um conforto que vem de Deus e precisamos buscar sempre sabedoria em todo o tempo da nossa jornada. Se alegre com isso e vamos continuar orando pelas nações, orando pelo nosso país, para que vidas possam se render aos pés de Cristo, a salvação para todos os povos. Não tem nação melhor do que outra, não tem uma nação que mereça o inferno do que a outra. Não podemos agir de forma parcial na misericórdia. A misericórdia vem da cruz do Calvário e foi dada por Jesus. Aleluia por isso. Amém? Bom restante de semana. Um grande abraço, fique na paz e até lá.